possivelmente foi nessa mesma semana, dia 18. E para isso a gente prepara aí as apresentações, né? E o tema desse ano é a transição planetária e o ensinamento das provas e expiações. Hoje convidamos a Rita, a Van, para fazer uma apresentação, né? Uma explanação para nós. E o tema de hoje é as dificuldades em lidar com as privações do material. Quem não veio ontem perdeu, né? Tivemos uma sketch, uma apresentaçãozinha antes da palestra, e hoje teremos também. Mas antes disso, vou pedir para a Rita fazer a prece para nós, para a gente iniciar a atividade de hoje. Eu vou te contar esse cara aí que você fala.
senhor, Teostáfilo Alvaranhas, ele foi um prefeito que na época usou todos os recursos públicos para benefícios próprios. Ele não investiu em educação, não investiu em saúde, não investiu em alimentação, não investiu em saneamento básico. Usou para próprio benefício. Comprava vinhos caros, roupas de grifes, viagens caras, tudo com recursos públicos. E o que eu tenho a ver com esse cara aí? Eu sou só mais um desses aí, sem recurso, que vai morrer de fome nessa rua. Alguma vez você se questionou por que você só fica aqui nesse lugar? Eu não faço ideia, é o único lugar que eu me sinto bem. Tá, eu vou te explicar então. Esse prefeito, ele desencarnou, você entende? Desencarnou, o que é isso? Como vocês falam, morreu. Ele morreu e ele voltou à pátria espiritual. Lá, ele fez um exame de consciência, se arrependeu e aceitou retornar a esta orbe para poder se reparar alguns erros que ele fez. E hoje ele se encontra numa situação de restrições materiais. O que eu tenho a ver com isso aí tudo? Você está entendendo o que eu estou te falando? Ah. É inteligente você. Ele voltou como um mendigo, como uma pessoa em situação de rua, como você está agora. Tá, e o que eu tenho a ver com isso? Quem que é esse mendigo aí? Você. Eu? Sim. Mas como Você pode foi esse ser? prefeito. Como pode ser eu se eu não lembro de nada disso? Você não lembra porque Deus, na sua misericórdia, dá o véu do esquecimento para nós. E hoje, na situação que você se encontra, você não vai conseguir reparar os danos que você causou em outra encarnação. Estou aqui para isso. Primeiro, eu preciso saber se você gostaria de ser ajudado. Ah, eu gostaria, mas o que eu faço, velho? Tá. Você entendeu tudo que eu te falei, que hoje você é uma pessoa que você já foi, só que em outra encarnação você cometeu muitos equívocos. Até faz algum sentido, mas eu não sei não, viu? Tá. A nossa equipe espiritual vai incluir uma pessoa que passará daqui para te ajudar. E você não vai aceitar com esse seu jeito marrento, mas você vai lembrar como se fosse um sonho. Porque agora você só consegue viver porque está no desdobramento do sono. Desde o quê? É, desdobramento do sono. O que é isso? É, você pensa que está acordado, mas olha seu corpo lá. É, você só consegue me enxergar porque o seu corpo descansa e seu espírito conversa comigo. E amanhã que você acordar, você vai achar que é um sonho. No momento que a equipe espiritual intuir essa pessoa para vir te ajudar, você vai ter uma leve recordação desse sonho. E você achará que é um sonho. E ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar com roupas limpas, cortar esta barba, tomar um banho. Ah, não, mas banho eu tomo sempre. Banho? Ali na fonte da praça. Passa até um limãozinho aqui, ó, pra tirar o cheiro. Tá, mas lá ela vai te dar um banho e roupas novas, lugar de morar, lugar para comer todos os dias. Larga a mão de ser orgulhoso e aceita essa comida. Foi feita com muito carinho. Lá pro pessoal da sopa, lá da suerica dela, lá ó, da suerica. E vai te edificar. E amanhã, na hora que essa pessoa chegar, você vai te liberar um pouco. Depois você vai aceitar. Com banho tomado, roupas limpas, sem rasgar também, e lugar para dormir, lugar para comer, você conseguirá arrumar um emprego digno, no qual você conseguirá receber os seus proventos e dar início, só o comecinho da reparação aos danos que você causou em outra encarnação. Você aceita? Eu aceito, mas não sei. Lembre-se, talvez você terá alguma intuição que será um sonho, alguma coisa desse jeito. Agora, volte a dormir
garfinho quebrado ainda, você tá louco, viu? E ainda é sopa. Um garfo. Sorte que eu tenho sempre uma colherzinha aqui. Nossa, que felicidade! Que bom ver que você está comendo. Sinal de que você está ficando mais disposto, né? Olha, eu trabalho numa instituição e lá a gente pode te ajudar, te oferecendo umas Não tenho dinheiro pra pagar nada, não. banho. Eu não tenho dinheiro pra pagar nada, não. Fica
tribulação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, muitas vezes, nós ficamos ouvindo, né? Nós vamos lá pedir um atendimento fraterno na casa espírita, participar ali de um estudo, porque a gente está ali sofrendo um processo, ou nós convidamos alguém para ir conosco. Às vezes esse amigo, esse familiar, ele vai, mas ele ainda não está inserido nesse contexto quando a gente fala do trabalho. O que o Emmanuel está falando aqui? O trabalho é o esforço diário que você tem com a sua família, que você tem no seu trabalho, que você tem com o seu vizinho. Então, você está fazendo um esforço quê? De se melhorar moralmente, de ter pensamentos elevados, de quando aquela pessoa te ofender, você saber como conversar e não revidar, você agir e não reagir. Então, isso é um trabalho, é um convite todo dia. Por isso que o Emmanuel está colocando aqui dessa maneira assim, bem forte, né? É um convite ao espírito rebelde e preguiçoso. Então, a nossa estrada para esse trabalho, ela é longa, né? Ela é bem comprida. E a gente vai atingir o seu final até nós termos consciência de que nós estamos nos esforçando. Mas como que eu estou me esforçando? O Creomar está aqui brigando comigo, pegando no meu pé no trabalho, eu estou me esforçando porque eu não estou brigando com ele. Mas no meu pensamento eu estou, tomara que ele caia em tom, tomara que o chefe pegue o pé dele e vai estar pegando no meu. Então isso não é esforço nenhum. É eu pensar assim, o Creomar está criando uma situação comigo. O que eu faço? Aonde eu busco uma condição para conviver melhor com ele? Respeitando que ele está numa dificuldade, compreendendo que ele ainda não tem noção do degrau que ele ocupa aqui na empresa, que é o de chefe. O chefe não precisa ficar pisando em todo mundo, né? Então, como que eu consigo trabalhar com o Creomar todo dia para não ir para casa nervoso e descontar na minha família? Então, esse é o trabalho, essa é a busca. Porque vai chegar um dia que o Creomar vai falar que eu fiz, que eu me entreguei, o plano, que eu não fiz isso aqui lá, e que eu vou, assim, aceitar, refazer, mesmo que eu já tenha feito 2 vezes, e tá bom, aquilo não vai mais me prejudicar, porque eu estou sabendo lidar com as atitudes dele que não condizem com a moral que ele deveria exercer. Então, eu não levo mais nenhum problema para mim e nem para o meu externo, que é a minha casa. Então, esse é o trabalho, essa é a postura que eu tenho que desenvolver no meu dia a dia, e é com todo mundo, né? E a expiação, então, é aquilo que a gente vai responder. Então, eu tirei a minha vida de uma maneira brutal, eu tirei a vida de alguém, eu fiz alguma coisa muito pior, eu roubei, né? Como a sketch trouxe aqui para nós, eu tenho que espiar, eu tenho que responder por um ato, porque senão qual seria, né, a justiça, o nosso processo de evolução? Como a gente ouve o tempo todo, a nossa evolução ela não dá saltos, né? Então o nosso aprimoramento depende do quê? Daquilo que eu fiz, eu entender que eu agi errado, que eu não devo cometer novamente esses vícios, esses erros, esses crimes, para que eu possa me melhorar. Uma vez nós estávamos numa reunião, quando o Espírito, né, se manifestou ali, dizendo uma série de coisas ali, que assim, traficantes reencarnavam no Oriente Médio, imediatamente após o seu desencarne, como mulher. Porque lá a mulher não tem voz, a mulher não tem querer, a mulher tem que obedecer, a mulher morre só de levantar o véuzinho da cobertura dos olhos. Então vocês vejam, a nossa responsabilidade perante
para o nosso aprendizado. E então a gente tem que falar da reencarnação, né? A gente não pode viver um mundo de provas e expiações sem compreender a necessidade da reencarnação. A reencarnação é a nossa libertação, é a nossa oportunidade de progresso. Não importa a gente ficar assim, imaginando, né, o que eu fui na vida passada, no século tal, isso não vai valer nada para nós. O que importa é a nossa vida agora, é o hoje. Então, hoje, eu estou fazendo da minha reencarnação uma oportunidade benfeitora para o meu progresso? Ou eu simplesmente estou como aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Isso tá certo? De modo algum, nunca. A nossa vida é trabalho, é consciência, é esforço, é bom ânimo, é perdão, é caridade. Então, quando a gente fala em reencarnação, a gente primeiro tem que pensar no nosso núcleo familiar, onde eu estou inserido, que é o meio que vai me levar a uma série de ações na minha vida, relacionamentos, porque começa com o pai, a mãe, os outros irmãos e irmãs, se estende depois para aqueles que vão chegando, que vão se aproximando e formando novos lares decorrentes daquele que eu nasci. E aí, como que eu sou? Com quem eu me relacionei dentro da minha família? Relacionamento não é só o pai ensinar o filho a se comportar, colocar na escola, buscar, trazer para casa, a mãe cuidar da roupa, da alimentação. Relacionamento é a profundidade, é o que eu converso, é o como eu consigo educar, é como eu consigo doar do que eu sei para que aquele que está sob meus cuidados se transforme, se coloque no mundo como uma pessoa do bem. Uma vez nós estávamos lá no Deus Caridade e uma pessoa falou assim para o nosso querido e amado, saudoso Kennedy, Kennedy, eu quero dar tudo que eu não tive para o meu filho. Aí o Kennedy, naquela delicadeza dele, disse, você tem que dar o que você tem seu. Mas eu quero dar tudo, eu quero dar casa, eu quero dar tudo que meu pai me deu, eu quero dar para ele. Ele falou assim, você vai ajudar, mas dar, você tem que dar do seu moral, do seu amor, da sua conversa, da sua educação. Então veja, esse pensamento que a gente carrega é também um pensamento do senso comum. Quando a gente fica falando por aí, quando as outras pessoas ficam falando, eu quero dar tudo para o meu filho que eu não tive, eu quero dar isso, quero dar... Você pode ajudar e você pode fazer, e você vai ajudar o seu filho a construir um futuro melhor do que aquele seu que foi pesado, ou daquele que você recebeu que foi pesado também. Mas a gente não pode esquecer da relação, é o relacionamento, é a conversa, é o diálogo, é a instrução. É para isso que nós reencarnamos. E a nossa reencarnação, ela nos traz uma série de condições que muitas vezes a gente também não aceita, que é a nossa saúde, às vezes nós nascemos com um problema ou desenvolvemos uma doença, essa questão de hoje você ter financeiramente e amanhã não ter, ou ser ao contrário, né? Você viver numa cidade árida, seca, que é difícil a produção de alimentos, como que você vive, a educação mal chega. Então o nosso processo reencarnatório não é esse que a gente tem que só ficar assim, perguntando as coisas. A gente tem que também aprender a desenvolver uma busca para que naquele lugar ou naquela forma como eu esteja, eu possa fazer uma transformação. Quando eu conheci o pessoal aqui do Chepal, foi há muito tempo. E a gente tinha uma turminha que ia de sábado lá na Vila Garcia. A gente, era tudo terra lá, as casinhas eram todas lá de madeira. E ali tinha o pessoal que fazia
ele passou então pelo processo da escravidão e quando ele já atingiu um nível melhor de conhecimento e de ajuda, ele então escolheu sempre se apresentar como calor. E ele então faz uma analogia àquela frase do Shakespeare, né? Ser ou não ser. Então ele traz o ter ou não ter. Quando ele fala assim, que a gente faz muita confusão aqui na Terra com essas coisas de ter. Que a gente quer ter tudo e até aquilo que não precisa. Que a gente tem muita coisa e não dá muito valor para nada. E a gente só vai aprender o que é de verdade que a gente deveria ter tido quando a gente não estiver mais aqui. Então ele falou, você fica procurando aquela bolsa, você fica querendo um sapato, aí você quer isso, aí você quer o carro, você quer não sei o que, você quer. Só que você esquece que aquilo que você precisa colocar, o conhecimento que você precisa adquirir, você não dá valor, porque você está inserido demais na matéria. Então você tem sempre que mostrar alguma coisa e aquilo que você precisa que é o relacionamento, é o conhecimento moral, é agir nas boas práticas, né? É desenvolver ali um tempo com pessoas, em estudos, em atividades que vão te elevar. Quando na verdade você quer fazer o churrasco no final de semana, começar a beber na sexta-feira, parar no domingo à tarde. Então o que a gente está fazendo com o nosso corpo? Né? Prejuízo sem medidas. E quando a gente chega para falar, ou a gente vai em algum lugar e chega na festa depois, estava lá rezou bastante, rezou por mim, né? A gente ainda leva aquele esculachinho, né? Mas é assim, estamos inseridos num mundo de provas e expiações, está tudo certo, cada um no seu tempo, só que os Espíritos vêm falando, até quando, né? A gente vai ficar esperando. E aí, né, ele traz também essa pergunta e a gente precisa refletir, né? E se tudo que eu quero não me fosse possível? E muitas vezes a gente quer, até que vem aquela pergunta, né? Por que eu? Por que comigo? Ou chega uma doença, ou chega um desemprego, ou chega uma situação de qualquer uma que seja, das vicissitudes que o Evangelho nos fala. E o que eu faço? Eu fico perguntando, por que comigo? Deus, por que comigo, né? Só que a gente esquece, né, que nós espíritas conseguimos falar na reencarnação. Mas e se fosse uma pessoa que não fosse espírita? Se tivesse trazido um colega seu aqui para assistir a palestra hoje, e ele começasse a ouvir de reencarnação, o que é isso, né? Então, quando a pessoa não está inserida nesse meio, e mesmo no meio espírita, é difícil aceitar, é difícil compreender, porque eu já vi amigos espíritas que passaram e estão passando por situações com pessoas na família ou com uma dificuldade, que quando você convida para alguma coisa, fala assim, não vou mais, não quero mais saber da doutrina espírita, parei. Mas como você é trabalhador da casa, não quero saber. A doutrina é muito complicada. A hora que chega o negócio é que você vai ver que você não é espírita nada. Mas por que desistir? Se nós estamos sendo convidados a continuar o caminho, os problemas acontecem. Jesus nos disse, no mundo tereis tribulações, mas olheis para mim, eu venci o mundo. Então, se nós vamos nos entregar sempre, a gente vai passar reencarnação em reencarnação, sempre ali, e nunca indo adiante. Então a gente tem a terra, a gente tem as crianças, que a escola foi explodida por um míssil, eles estão sentados em cima. Esse é o nosso mundo. E por que no nosso mundo tem tudo isso? Porque a gente ainda é mau. A gente ainda carrega em nós a vingança. A gente ainda espera que o outro sofra, quando na verdade são esses sentimentos que nós precisamos modificar para fazer com que o nosso mundo de provas e expiações se modifique. E o Evangelho, ele vem falar para nós, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, quando ele nos fala dos motivos de resignação. Aí eu vou poder falar para aquele meu amigo, para aquele meu familiar, vou ler o Evangelho, vou convidar ele
mesmo que esteja diante de uma necessidade, de uma opressão. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos. Então, muitas vezes vem uma situação financeira, vem um problema ali, que a gente então para de ficar pensando em tantas coisas que a gente quer ter, a gente começa a controlar os gastos, começa a ter um equilíbrio financeiro. Então, aquilo que no começo parecia que era uma situação intransponível, vai começando a clarear. Daí ele tira uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Porque aí a gente vai entrando no suicídio, né? A gente pensa que não, mas quando a gente começa a encher o nosso corpo, a nossa mente de inveja, de ciúmes, desenvolvendo somente esses sentimentos nefastos, eu estou caminhando para o abreviamento da minha existência. E tinha lá 50 anos, passa para 40, porque eu passei muito tempo enchendo o meu corpo de mazelas, e aí apareceu uma doença, apareceu uma confusão mental, né? E aí não teve jeito. Então, a gente tem inúmeras situações que a gente pode agradecer a Deus o tempo todo, né? Que elas surgem e a gente vai crescendo com elas, porque todas as oportunidades são para nos envolver em ações benéficas. Então, eu sou idoso, mas eu posso estudar, eu estou desenvolvendo câncer, mas eu tenho ajuda dos meus amigos, eu compartilho a minha vida de uma maneira calorosa com a minha família, eu estou ali na guerra, mas eu estou fazendo uma selfie porque eu sou criança e eu gosto de brincar, então eu brinco sempre, então eu apoio os animais, eu tenho um filho com Down, eu tenho uma deficiência, eu sou portador de uma deficiência, então eu hoje recebo todas as informações e ajuda possível de fisioterapeutas, de médicos, da ciência, de todos os lados, para que eu continue, que eu me torne um atleta, né? Um desses meninos aí, o nadador, quando ele estava no ventre da mãe, foi observado que ele iria nascer com um problema, e foi a mãe, disseram que se ela não quisesse levar a gestação adiante, mas ela disse que ia levar. Quando o filho nasceu, e durante muito tempo da vida dele, ele relatou depois que ele só ouvia assim da mãe: eu estou aqui, eu estou do seu lado, eu estou com você o tempo todo. Não importa qual era a situação dele, ele era seu filho, então ele iria receber o seu amor para sempre. E aí o Evangelho vai falar para nós, né, da utilidade providencial da fortuna, que a gente não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Então eu não posso ser caridoso se eu fico pensando só na matéria. Eu não posso levar o pão para quem está passando fome se eu esbanjo na minha casa e jogo fora comida. Então eu tenho que começar a pensar no que eu faço. Eu quero me aproximar de Deus ou eu quero me manter do lado da materialidade? Porque Mamon é a matéria, é a influência da matéria o tempo todo. Eu quero ter poder, eu quero ter conhecimento, eu quero mandar, eu quero, mas e aí? E na hora que eu tenho que me aproximar de Deus, né? Como que fica? E quando Jesus, então tem essa passagem, né? Quando Jesus disse ao moço rico que largasse tudo e viesse com ele não foi. E aí ele queria receber o seu último troféu, que ele tinha certeza que ele ia vencer na corrida de Biense, mas na verdade o que aconteceu foi o seu desencarne. Ele ainda não estava se sentindo suficientemente capaz de seguir Jesus sem aquela honraria que ele queria carregar. Então ele disse a Jesus que ele cumpria todos os ensinamentos, que ele respeitava
Lázaro passava fome e tinha essas feridas na sua perna que ele dava ali para o cachorro lamber para aliviar um pouco a sua dor. E aí, quando o rico desencarnou, ele encontrou Lázaro ao lado de Deus e ele então indagou por quê, né? E aí Abraão, Deus lhe respondeu: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. E aí, né, ele pede que então Lázaro volte e explique para a família o que era de verdade, como a vida acontecia, né? E aí Abraão lhe responde: eles têm Moisés e os profetas que os escutam. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe então Deus: se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Então, o que ele quis dizer, né? Não adianta, né, a gente ficar falando e mostrando se o sentimento não é esse, de ajuda, de coleguismo, de amparo a quem está sofrendo, né? Então, é uma reflexão bastante importante. E aí, falando então de provas e resignação, né, e privações, a gente traz então Maria de Magdala, que foi aquele espírito que se converteu a Jesus, mesmo ali sendo repugnada pelos demais amigos por ser uma mulher e por ter sido uma mulher, uma prostituta, mas ela tinha uma dor em si que era enorme, de não ter casado, de não ter constituído uma família, de não ter tido um lar, de não ter tido filhos, né? Então Jesus a consola e diz, né? Por que não ser mãe daqueles que perderam as suas mães? Por que não abrigar no seu coração aquelas outras mães que também perderam seus filhos? E aí então ela tem todo aquele trabalho maravilhoso quando Jesus então parte, né, do nosso plano, que é o de acolhimento a todos aqueles que tinham lepra, que estavam sofrendo, levou o evangelho, amou a todos, envolveu a todos, né? E nós temos também Santa Teresa de Ávila, também é conhecida como Santa Teresa de Jesus, que nasceu lá na Espanha, passou por uma privação muito grande na sua adolescência, na sua juventude, de uma doença seríssima, levando até em consideração que ela iria desencarnar, mas depois de tanto orar, um dia ela acordou e estava completamente curada. E passou depois a sua vida no convento, orando, tentando restituir ali o amor entre as freiras e todos ali em comunhão, tida assim. Ela passou por um período bem difícil, porque ela tinha as visões, né? Ela era médium, ela via Jesus, conversava com Jesus, e eles então achavam que ela era louca, né? Queriam até interná-la, até que ela passou esse processo novamente e ali começou a escrever, sendo considerada depois a doutora da igreja. E Madre Teresa de Calcutá, que passou ali sua vida dedicando-se o tempo todo, né, por aquelas crianças, lutando para conseguir dinheiro para construir ali aquela sua entidade. Ela era acusada de roubar dinheiro, todas essas coisas que uma mulher ali naquela época se colocou à frente e confiava nas outras pessoas, mas todos criavam um jeito de desconfiar dela, mas ela lutou o tempo todo. Ela o tempo todo não desistiu e confiou em Jesus. E o interessante
se resignando perante as situações e levando o Evangelho adiante, não desistindo. Né? E aí, sumiu o texto, não, apareceu. Então, eu queria trazer para vocês, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, que é esse livro aqui que chama Alvorada Cristã, do Espírito Nélio Lúcio. É um espírito voltado aos jovens, aos adolescentes que estão começando, né, a frequentar a casa espírita, ou que já frequentam ali a mocidade. E ele traz a história de uma irmã que no orfanato ela trabalhava arduamente. Ela era muito querida por todos. Ela era uma pessoa calma, ela dissolvia as brigas e ela costurava. Ela fazia as roupas para todos, né? Todos ali, desde os mais velhos até os mais novinhos. E aí ela desencarnou. E quando ela desencarnou, todos ali ficaram muito sentidos, porque ela era uma pessoa de extrema amorosidade que ia fazer falta ali naquele grupo, né? E aí um anjo recebeu-a, carinhoso e alegre, à entrada, cumprimentou-a, reportou-se aos bens que ela espalhara, né? Ela assim, era um espírito muito benevolente. E todavia, sob pressão de assombro, irmã Clara ouviu informar: Lastimos não possa demorar-se conosco, senão por 3 semanas. Por que? Interrogou a valorosa missionária. Será compelida a voltar, disse o anjo, tornando um novo corpo na carne. E aí ela ficou na dúvida: mas por que? Eu não fui boa, né? Por que eu já vou ter que voltar? E aí, não consigo mudar. Ixi, vai ficar aqui. Será que dá para voltar aqui? Tenta mudar aí. Cadê a seta? A seta não tá muito. Não foi. Isso. Ah, é, tá. O anjo fitou bondoso e respondeu: a irmã foi extremamente virtuosa. Entretanto, na posição espiritual em que se encontrava, não poderia cometer tão grande descuido. Desperdiçou uma enormidade de fios de linha, impensadamente. Os novelos que perdeu, por aliar-se à noção de aproveitamento, davam para costurar alguns milhares de vestidos para crianças desamparadas. Vocês compreenderam? Vocês conseguiram compreender o desperdício? Então você é uma pessoa boa, mas você não faz o bem por completo. Ó Deus, me perdoe, exclamou a santa desencarnada. E como resgatarei a minha falta? O anjo abraçou-a carinhoso e reconfortou-a, dizendo: não tema, todos nós a ajudaremos, mas a querida irmã recomeçará sua tarefa no mundo, plantando um amor no alto. O dia que eu li essa história, eu levei um susto. Gente, porque a gente ouve que a gente tem que fazer as coisas certinhas, sempre. Mas a gente nunca pensa naquilo que a gente está fazendo de errado. Aí eu sou a louca da sacolinha, né? Aí eu não sei, eu vou. Porque é uma sacolinha para isso, uma sacolinha para aquilo, uma sacolinha para aquilo. Então estou desperdiçando também, né? Eu falei: meu Deus do céu, será que eu estou junto com a irmã Clara aí? Onde que eu vou reencarnar? Mas a gente tem assim, né, a oportunidade de pensar, né? Põe uma sacolinha só, não 2, 3. Então é importante a gente pensar que a gente faz o bem, mas o que mais que a gente está deixando de fazer, né? E aí, né, nós estamos chegando nessa semana que é a Semana Santa, todo mundo pensando numa Páscoa, nos ovinhos, nos almoços, né? Mas a gente não pode esquecer que o nosso presente maior é Jesus, né? Que a Páscoa que ele quer da união, da fraternidade, da igualdade entre nós, do perdão, né? Quantos
formulou ali um bate-papo, alguma coisa, então, para a gente refletir sobre viver esse mundo de transição planetária. E falando, né, em todo esse processo aí de reciclagem, né, de economia, a gente pensou assim em trazer uma lembrancinha para vocês. E o que é essa lembrancinha, né? É um vasinho que ele tem um repelente natural e ele é adornado com tampinhas PET, canudinho, de plástico, né? E eu queria pedir para vocês assim: reciclem, pelo amor de Deus, reciclem. Tem uma área da doutrina espírita que já desenvolve estudos valiosos nessa questão do meio ambiente e de como o espírita tem que se comportar com relação ao meio que ele vive. A importância dele cuidar, preservar, resguardar todas as oportunidades, todas as áreas que ele habita. Então hoje nós, graças a Deus, desfrutamos de água, sombra, sol aqui na nossa cidade, mas muitos locais não, muitas cidades do nosso Brasil não. Então, foi difícil para a gente conseguir os 32 vidrinhos ali. Foi difícil conseguir as tampinhas, sabe? Todo mundo empenhado, você chegava e perguntava: você tem aqueles vidrinhos, você tem copinho na sua casa e tal? Ah, não tem. Ah, eu jogo tudo fora. Mas você recicla? Não, eu jogo no lixo, sabe? Então, a gente não está pensando só que nós estamos deixando de reciclar alguma coisa. A gente tem que pensar uma coisa muito séria, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nesse processo de provas e expiações, no mundo de regeneração, o que é que eu estou provendo para o futuro, aonde eu posso reencarnar naquele mesmo lugar? É uma tarefa difícil, porque as pessoas não gostam de reciclar, mas eu posso fazer a minha parte. Eu posso separar o lixo. E se o caminhão não passa, eu levo no ecoponto, né? Então a gente precisa criar esse hábito, como uma verdade. Como uma verdade é uma verdade, né? Quando você está cuidando do lugar que você vive, quando você está reciclando, quando você não está jogando as coisas ali na terra, no ambiente que vai produzir óleo na água e trazer morte aos peixes, aos animais que ali vivem da água, ou aos outros também que disputam ali numa área verde, você está fazendo um grande papel. Mas, infelizmente, não é assim que todo mundo pensa, mas nós podemos começar. Como Madre Teresa sempre disse, né? Sempre é preciso dar o primeiro passo. Então, nós pensando na grande importância que é reciclar, nós trouxemos uma lembrancinha e esperamos que todos possam gostar. Eu não sei se vai dar para todo mundo, né? A gente vai sortear. Já vai fazer o sorteio para encerrar? O que você quer fazer? Vamos fazer o sorteio para a gente encerrar. Então a gente encerra. Gente, agradecer muito a Rita aqui pela apresentação dela. Antes de fazer o sorteio, você tem perguntas? Espero que sim, daqui a pouco eu não paro, né? Então, vocês têm guardado aí. Pergunta conforme a Ele pergunta? Vamos sortear. Só uma colocação. Essa questão da restrição do material, aí trouxe muito bem. É importante a gente pensar que nós podemos estar dos dois lados da situação. Né? Ela colocou lá, não sei se vocês lembram, a questão da riqueza. A riqueza é uma das provas mais difíceis que tem, porque ela é muito sedutora. Então, tanto eu posso estar passando por uma prova de restrição,
posição ou de orgulhoso, de reclamar de tudo, de toda a situação, ou de rever esse orgulho e me tornar um pouco mais humilde, reconhecer, né, os meus equívocos, que tudo que acontece comigo é responsabilidade minha, se não nessa vida e nas anteriores. E se eu estou passando dificuldades, eu posso pedir para o outro que me ajude. Devo pedir para o outro que me ajude. E posso estar do outro lado. Eu posso ser aquele que pode ajudar a quem está passando também pela tribulação. Como ela falou, e a sketch mostrou isso, se eu abuso dos recursos que eu tenho, não olho, né, para aquele que mais precisa do que eu. Às vezes o meu supérfluo ali, o meu excesso, pode ser o necessário, pode ser assim, o fundamental na vida de quem está passando a dificuldade. Agora, se eu não tenho esse olhar, amanhã eu posso ser aquele, né, que vai não ter nem o necessário para aprender a valorizar, né, o mínimo. Acho que era só isso que eu queria reforçar, né, como a Rita já tinha fazido, mas essa questão da privação, acho que é muito importante a gente refletir sobre isso. Como que eu lido com o recurso que me é dado? E como que eu lido quando esse recurso me falta? Como que a gente consegue diferenciar quando a nossa ajuda não está sendo uma ajuda e está atrapalhando? Às vezes a gente está ajudando excesso. Então, ao invés de a gente estar colaborando, a gente acaba atrapalhando. Como que a gente diferencia ou consegue enxergar isso? A partir do momento que aquele que você está querendo ajudar não responde, né? Todos têm seu tempo. Muitas vezes a gente convida os amigos para ir na casa espírita. Quantas vezes a gente convida? E já teve vezes de eu ligar, você não vai? Não, não vou. Ah, hoje não vou. Ah, não sei o que lá. Até que o dia que a pessoa falou, eu vou lá no centro, minha vida não mudou, para que eu vou continuar indo lá? Entendeu? Então, cada um tem o seu tempo. Às vezes, o seu trabalho é aquele da oração. É aquele de você dedicar o tempo, levando uma leitura do Evangelho para aquele espírito, orando por ele e não se apegando àquele problema. Porque a gente também é apegado. Uma vez, o seu Antônio Aradão explicou muito bem isso para nós. Ele falou que tinha uma família, eram os filhos, o marido, a esposa. A esposa era trabalhadora da casa. E aí chegou na hora do passe. A hora que ela foi dar o passe no filho, aquele amor, aquela coisa assim que brotava de tanto amor. Foi dar o passe no marido. Então, a gente tem que aprender o tempo do outro e entender que às vezes a gente direciona muito sentimento para uma causa única, quando pode estar direcionando também para as outras. A gente quer salvar, a gente quer ajudar, mas cada um tem o seu tempo, o seu momento, e o nosso trabalho às vezes é silencioso. É isso aqui. Vamos lá? Pegar? Eu queria deixar. Que maravilha! A Julinha falou, sua mão cabe aqui. Pegar, né? Só que não pode sortear o seu pai hoje. É a Júlia de novo? Se sortear o seu pai, eu pensei que eu não sorteio. Mas a gente arruma outra pessoa. Que já vai ficar muito. 30. Número 30, É vazio ou livre? vazio. Oi, Ju. Quem que é o livro? Aqui, amiga. Senão eu vou Aí, deixa eu explicar. O vazio, ele é assim, ó. Ele é sal grosso, com cravo, cânfora e álcool em gel. Aí, na casa de vocês tiram e colocam onde quiser. Na minha casa, a gente usa e não vai mosca. Sabe? Não chega mosca na minha casa. Mas a gente vive abastecendo de gel. Tá bom? Obrigada, viu? Gente, é muito simplesinho, mas é para mostrar para vocês que a união, ó, ali, ó, o vasinho, um ajudou, outro ajudou, outro ajudou, ali a florzinha, a tampinha, outro trouxe, então tem uma união, sabe? É isso que é gostoso, né? 25.
38. Vem 38? 38? Não, 38 aqui, certo? Não. Nossa, cara. 20. É o seu? É o seu? 14. 14. Aê, Michel. Trinta e um. Aê, Fernando. Eu. Você. De novo. Aqui hoje deu. Quase todo mundo vai ganhar. Cadê o marido? É ela mesmo? Você pega aqui, tá? Já tinha dois. 49. 49. Aê. Acredito. 45. Dei sorte em ser. Deu sorte. 8. 8 tá aí também? Fátima ganhou. Tinha pegasse, não lá. Flex. 3. 3. Aê. Um ganhou. Aê, Salver. Fica com ele, depois tem o Lício. 13? Fala. Doze. Ah, já passa pra colega lá atrás. 6. 26. 26 ou 23? 6. 26. Isso que é diferente. 36. Era o papelzinho. Era para estudar. 37. Ah, é 12. 5.
27. Aí eu vou. Uma boa leitura. Felicidade dos dois. Uma lembrancinha pra você. Mas olha só, obrigada. Mais uma lembrancinha.